Ou será que esses líderes que invocaram os votos do seu povo, das ovelhas de Jesus, que manipularam pessoas, que influenciaram pessoas, será que esses líderes religiosos que ajudaram a eleger tantos políticos corruptos merecem a sua credibilidade? Merece a sua confiança? Será que o que sai da boca deles vai te levar para o céu? É melhor crente não mexer com política, porque fica sujeito sim a esse tipo de questionamento. Certo, irmãos? E eu quero entrar agora com um estudo aqui nessa escola dominical. E a gente vai passar algumas semanas estudando, aprendendo como encontrar Jesus na Bíblia, porque aí sim tem segurança. Se você conseguir encontrar Jesus na Bíblia, você pode ter certeza que você está seguro. Encontrar Jesus em líderes que apoiam políticos corruptos pode não ser seguro. Agora, encontrar Jesus na Bíblia é seguro. Sim ou não? Então, nós precisamos de entender, nós precisamos de aprender, mexer com a Bíblia, lidar com a Bíblia. Porque até eu vejo pessoas dizendo, eu estou lendo a Bíblia, começa a ler de Gênesis até o Apocalipse e por fim não entende nada. Tem gente que lê a Bíblia 10 vezes e não sabe nada, não sabe nem o que está lendo. Porque você precisa de entender a Bíblia. Tem coisas básicas que a maioria das pessoas não entende. Por isso, ao invés de buscar a verdade aqui na fonte, fica se deixando manipular por pessoas que já caíram da fé há muito tempo, que já saíram dos princípios da Bíblia há muito tempo, e que se tornaram manipuladores da massa cristã, em favor de seus próprios interesses. E quando a gente vê a situação do nosso país, e vê e lembra desses políticos que destruíram a nossa nação, sendo apoiados pelos nossos principais líderes, nós temos que questionar sim a nossa posição e a posição deles, e temos que correr para a Bíblia, porque muita gente tem deixado de ser cristã por causa desses tais, mas nós não vamos deixar de ser cristão por causa de desviado, não. Nós vamos correr para a Bíblia, nós não vamos nivelar por baixo, não, nós vamos nivelar por cima. Amém, irmãos? Amém? Então vamos tentar entender 3 situações distintas que vão nos ajudar a entender o básico da Bíblia. O básico. Tem 3 coisinhas que podem nos ajudar a entender. E quando você estiver lendo a Bíblia, você vai ter uma clareza maior para compreender aquilo que você está lendo. Certo? Então, a Bíblia, a gente pode dividir ela, sintetizando, fazendo a síntese, em 3 situações. 3 situações distintas, que têm muita relevância para nosso caso, enquanto cristãos. Primeiramente, existe uma promessa que nos torna herdeiros de Abraão e, portanto, habilitados para vivermos em comunhão com Deus. Porque, na verdade, o mundo jaz no maligno. A partir do pecado, a terra foi amaldiçoada, e Deus, ele não está em comunhão com todos os seres humanos da terra, não. Para ter comunhão com Deus, tem que estar dentro de um negócio que ele planejou,
tem que estar dentro de um plano que ele traçou, porque a lei dele é igual para todos, e ele já condenou o pecado e condena o pecado, e aquele que foi condenado pelo pecado não pode ter comunhão com Deus. Para que haja comunhão com Deus, aquele que foi condenado pelo pecado, no caso nós que somos descendentes de Abraão, os seres humanos, precisam de passar por um processo, de mudança de vida. Precisa de passar por um processo de conhecimento, de consciência do plano que Deus traçou para que fosse possível tirar o homem da condenação do pecado. Então, essa promessa que Deus fez para Abraão é o único caminho, é a única possibilidade do Deus Todo-Poderoso que condena o pecado e que condena o pecador voltar a ter comunhão com o homem. Não existe outra possibilidade. A única possibilidade é através dessa promessa que ele fez para Abraão. Então eu quero que você grave essa palavra, promessa. Certo? Quando você estiver lendo a Bíblia, você procura ver o que está dentro da promessa que Deus fez para Abraão e o que não está. Então a promessa, ela foi feita na antiga aliança, aqui no Velho Testamento, antes do Novo Testamento. E no Velho Testamento tem a promessa e tem também a velha aliança. Está dando para entender? Aqui no Velho Testamento, está vendo aqui? Você pega a sua Bíblia, vai estar escrito aqui o Novo Testamento. E tudo que está antes do Novo Testamento é o Velho Testamento. Certo? Então, nesse Velho Testamento, vão estar relacionados essa promessa que Deus fez, primeiramente a maldição que Deus lançou sobre a terra, por causa do pecado de Adão. Depois a promessa que Deus fez para Abraão. E depois vem Moisés, que já é descendente desse Abraão, celebrar a velha aliança, que é aquele que recebeu aquelas tábuas dos 10 mandamentos, e aí ele começa então a antiga aliança. No Velho Testamento, então, nós temos a maldição que Deus lançou sobre a terra, através de Adão. Nós temos a promessa que Deus fez para Abraão, de que nele seriam benditas todas as nações da terra. E nós temos a velha aliança, a antiga aliança, que foi feita com Moisés, através dos 10 mandamentos. São 3 coisas distintas que nós encontramos aqui no Antigo Testamento. Essas 3 coisas distintas, eu vou repetir para deixar bem frisado. Aqui no Antigo Testamento, quando você começar a ler a Bíblia, essa parte aqui, ó, antes do Novo Testamento, antes do livro de Mateus, é o Antigo Testamento. E nesse Antigo Testamento você vai encontrar essas 3 situações. Primeiramente, a maldição que Deus lançou sobre a terra por causa do pecado de Adão. Depois você vai encontrar a promessa, que foi o que Deus celebrou com Abraão. E depois você vai encontrar a antiga aliança, que é o que Deus fez com Moisés, dando a tábua dos 10 mandamentos, através dos 10 mandamentos. Antigo Testamento, você vai encontrar essas 3 coisas. E depois você vai encontrar então o Novo Testamento com uma nova aliança. E essa nova aliança é o Evangelho. É o que Jesus Cristo fez através do seu sangue.
Ele fez uma nova aliança. E essa velha aliança, ela não tem valor nenhum nesse Novo Testamento. O Novo Testamento, a nova aliança, ela nasce em Jesus. E ela sobrevive de Jesus, por meio de Jesus. E através da igreja. A igreja não tem relação nenhuma com a lei de Moisés. A igreja tem a sua própria lei. É um novo testamento, é uma nova aliança, celebrada por meio do sangue de Jesus. Vamos entender esse Abraão. Por que esse Abraão é tão importante no contexto da igreja, no contexto da nossa salvação? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Vamos entender a promessa. O que essa promessa tem a ver com a igreja, tem a ver conosco? Então, em Gênesis, no capítulo 12, versículo de 1 a 4, não é 14, é de 1 a 4, está escrito assim: depois da morte de Terá, Deus disse a Abraão: deixe a sua terra e seus parentes, vá para uma terra que eu mesmo vou mostrar. Faça isso, e eu farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei você e farei que o seu nome fique famoso, e você será uma bênção para outros. E abençoarei aqueles que abençoarem você. Amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. O mundo inteiro será abençoado por sua causa. Essa promessa é o que liga, é o que dá condição do homem que foi amaldiçoado com o pecado lá em Adão, voltar a ter comunhão com Deus. É essa promessa que Deus fez para esse Abraão, que cria condições para que o homem seja perdoado por Deus, para que o homem seja aceito, porque ele fala: eu vou abençoar a sua descendência, Abraão. Deus, então, aquele mesmo Deus que amaldiçoou lá no Éden, ele vira para esse Abraão e diz: Abraão, sai da sua casa, sai da sua parentela e vem após mim, para um lugar que eu te mostrarei, que eu vou abençoar você e a sua descendência. Aquele mesmo Deus que amaldiçoou lá no Éden, ele está dizendo aqui: eu vou abençoar. Então é a única possibilidade daqueles que foram amaldiçoados lá no Éden voltarem a ter a bênção de Deus. A única vez que Deus proferiu essa promessa de bênção foi aqui para esse tal de Abraão. Ele abriu então as portas. E aí, eu quero que você abra em Romanos, no capítulo 4, para a gente ver o efeito disso aqui no Novo Testamento. Romanos, no capítulo 4. Vamos ver o efeito disso no Novo Testamento. O que isso significa para nós? Romanos 4, 13. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: portanto, é claro que a promessa divina de dar a terra a Abraão e seus descendentes não foi porque Abraão obedecia às leis de Deus, mas porque ele confiou que Deus guardaria a sua promessa. E aqui ele está dizendo uma coisa que é muito importante para quem quer entender a Bíblia: que Deus prometeu para Abraão abençoá-lo e abençoar a sua descendência, não foi por causa da lei, não foi por causa dos 10 mandamentos, porque na época de Moisés ainda não tinha havido essa aliança dos 10 mandamentos, que foi celebrada por Moisés muitos anos depois desse tal Abraão.
Moisés era um descendente de Abraão, de forma que a promessa não tem liga nenhuma, não tem relação nenhuma, não tem dependência nenhuma da lei de Moisés, da antiga aliança. Eu quero que você abra agora em Gálatas, no capítulo 3, para a gente terminar de ver qual que é a relação que isso tem comigo e com você. E aqui que a coisa começa a ficar mais interessante. Se você abrir em Gálatas capítulo 3, versículos 6 e 7, está escrito assim, ó: Abraão teve a mesma experiência, Deus o declarou digno do céu, só porque ele creu nas promessas divinas. Daí se pode ver que os verdadeiros filhos de Abraão são todos os homens de fé que realmente confiam em Deus. Eu vou ler mais um pouquinho. E ainda mais, as escrituras previram este tempo quando Deus salvaria também os gentios. Esses gentios somos nós, mediante a sua fé. Deus falou a esse respeito a Abraão muito tempo atrás, quando disse: eu abençoarei aqueles que em todas as nações confiarem em mim como você. E assim acontece, todos aqueles que confiam em Cristo participam da mesma bênção que Abraão recebeu. Você está entendendo? Você não tem nada a ver, a sua salvação não tem nada a ver com os 10 mandamentos. A sua salvação não tem nada a ver com Israel. A sua salvação não tem nada a ver com aqueles candelabros que eles colocam naqueles púlpitos, com aquelas bandeiras azul e branca que eles colocam nas igrejas. A sua salvação não tem nada a ver com isso. A pessoa fala: mas você não está cumprindo as leis de Moisés? Você fala: olha, não tem nada a ver com o negócio de lei de Moisés. O negócio de lei de Moisés é com os israelitas lá e com os fanáticos aqui que quiser, os que não têm compreensão das coisas. Porque o próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó: todos aqueles que confiam em Cristo participam da mesma bênção que Abraão recebeu. E a bênção que Abraão recebeu foi muitos anos antes da lei de Moisés, antes da antiga aliança. Então eu quero que você faça distinção quando você estiver lendo a Bíblia, que aquilo que está relacionado a Moisés, a nação de Israel, não tem nada a ver com a questão da sua salvação, porque você só tem condição de ser salvo, você que é gentio, você que não é judeu, porque todos aqueles que não são judeus são tratados na Escritura por essa qualificação, por esse nome, gentios. Então nós que não somos judeus, nós só temos chance de deixar de ser amaldiçoados por Deus por causa da fé de Abraão, porque nós somos herdeiros da promessa, nós não temos nada a ver com a lei. É muito importante a gente saber distinguir esse negócio, certo? Então aí agora vem a nova aliança, sabe? A velha aliança, então, você já entendeu. A promessa você já entendeu. O Antigo Testamento você já entendeu. Tudo isso que é antes de Mateus, que está no Antigo Testamento, você tem que saber entender mais ou menos dessa forma, dentro desse direcionamento de raciocínio. Você não deve nada para a lei, mas você deve a promessa. E tem que saber separar Abraão de Moisés. Abraão acreditou em Deus, largou a sua parentela e saiu a peregrinar pelo deserto. Então o apóstolo Paulo aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 6, que nós acabamos de ver, ele diz aí, ó: daí se pode ver que os verdadeiros filhos de Abraão são todos os homens de fé que realmente confiam em Deus. Nós entramos nesse negócio por causa da fé, porque assim como Abraão saiu da sua parentela pela fé e começou a seguir a Deus pelo deserto, nós também precisamos deixar a nossa parentela, deixar os nossos costumes, deixar a nossa vida e seguir atrás de Jesus.
e começaram a fazer a vontade de Jesus. Então é isso que nos torna descendentes de Abraão. É isso que nos torna participantes dessa promessa de Deus. É o fato de nós deixarmos os nossos costumes, deixarmos os costumes da nossa família, deixarmos a nossa cultura e passarmos a seguir a Jesus, assim como Abraão deixou a sua parentela e passou a seguir a Deus e foi achado justo diante de Deus. Então aquele que age como Abraão agiu com relação a Jesus, aquele que faz por Jesus aquilo que Abraão fez na época dele, quando Deus o convocou, ele se torna herdeiro dessa promessa de salvação e de bênção da parte de Deus. Não é difícil de entender, certo? Então, essas três situações nós precisamos de entender, dominar, para que a gente possa começar a compreender o enredo, o contexto aqui da Bíblia Sagrada. Sem entender essas três situações, você pode ler a Bíblia 500 vezes que você não vai entender nada que você está lendo, certo? Agora, se você entender essas três situações, você vai ver que a compreensão da Escritura, ela vai ser mais fácil, ela vai ser tranquila, ela não vai ter problema. E é isso que eu quero passar com vocês aqui, esses dias, por esse mês agora, essas 4 semanas seguintes. Nós vamos aprender a entender essa situação, cada uma delas, para que a gente possa começar a buscar Jesus aqui na Bíblia, já que o cenário da igreja cristã anda tão conturbado por essas lideranças que deixam os seus púlpitos para ir fazer campanha política de pessoas que depois de eleitos fazem o que estão fazendo com a nossa nação, fazem o que essa Lava Jato tem descoberto que eles fazem, e nós não podemos deixar de considerar que a maioria desses políticos eleitos que estão exercendo seus mandatos subiram nos púlpitos das igrejas e foram apoiados pelos líderes evangélicos, os mesmos que pregam a palavra da salvação.